No primeiro vídeo do nosso mês da nostalgia, vamos analisar algumas das imagens mais misteriosas e ainda não explicadas de alienígenas, fantasmas e antigos OVNIs. Tudo o que você precisa fazer para voltar no tempo é apagar as luzes, sentar e aproveitar. O alienígena de Ilkley Moor. Ilkley Moor, localizado em Yorkshire, na Inglaterra, é uma grande área de conservação e um destino popular para caminhantes e turistas, oferecendo vistas deslumbrantes dos vales de Yorkshire. É cercado por histórias fascinantes de criaturas estranhas e luzes misteriosas que aparecem na neblina, aumentando ainda mais o mistério. Está situado perto da Força Aérea Real Manwith Hill, uma base militar ultra-secreta frequentemente chamada de Área 51 do Reino Unido. Essa instalação peculiar é protegida por grandes esferas de 9 metros de altura projetadas para monitorar qualquer ameaça externa. Dado esse contexto, talvez não seja surpreendente que o pântano seja o local de um dos encontros alienígenas mais extraordinários da Grã-Bretanha. Em 1º de dezembro de 1987, o policial britânico aposentado Philip Spencer, nome fictício, saiu de casa cedo pela manhã para encontrar seu sogro, que morava do outro lado do pântano de Ilkley. Ainda era escuro quando ele se despediu da família. Com a neblina, Spencer usou uma bússola para se guiar pelo ar turvo. Ele também levava uma câmera, esperando registrar as paisagens do pântano ao amanhecer. Porém, acabou capturando algo totalmente diferente. Enquanto passava por uma área chamada White Wells, ele foi distraído por um movimento. Olhando através da névoa, viu uma criatura de braços longos, parecendo um macaco de meia. A criatura, olhando diretamente para ele, parecia mover o braço direito como se acenasse. Nesse momento, Spencer pegou sua câmera e tirou uma fotografia. Deu uma olhada. Pouco depois da foto ser tirada, a entidade desapareceu. Spencer descreveu a criatura com grandes olhos negros, orelhas pontudas e braços muito longos, além de pés semelhantes a cascos com 2 dedos. Ele tentou seguir a criatura, esperando descobrir o que era, mas infelizmente ela saiu de vista. O que ele viu foi uma nave espacial em forma de cúpula que se ergueu do pântano e desapareceu no céu. Sentindo-se um pouco confuso, Spencer continuou até a vila de seu sogro. Ao chegar, ele notou que o relógio da igreja marcava 10 horas da manhã. Ele notou que perdeu 2 horas em algum ponto do trajeto sem saber porquê, levando-o a questionar se imaginou toda a experiência. No entanto, suas dúvidas foram dissipadas quando ele revelou as fotografias que havia tirado e viu a criatura exatamente como se lembrava. O negativo da foto foi analisado por especialistas que não acharam indícios de adulteração. Mas a estranheza não parou por aí. Spencer começou a ter sonhos estranhos, porém vívidos, nos quais ele via repetidamente um céu estrelado. Esses sonhos eram tão frequentes que ele foi orientado a fazer hipnose para tentar revisitar o ocorrido naquele dia. Sob hipnose, ele se lembrou de como a criatura se aproximou dele pouco antes de ele tirar a foto. Ele se lembrou do vento soprando e da criatura verde se aproximando dele, deixando-o paralisado no lugar. Então, tudo ficou turvo e ele sentiu que flutuava enquanto as criaturas verdes passavam à sua frente. Ele então viu um grande disco prateado com uma porta na qual ele hesitou em entrar antes de tudo escurecer. Ele também lembrou que as criaturas o examinaram na nave e lhe mostraram um filme sobre um desastre causado pelo aumento populacional e poluição. Depois disso, ele foi devolvido ao pântano sem nenhuma lembrança de seu rapto. Vale ressaltar que Philip Spencer não buscou fama ou dinheiro com sua história e é um dos poucos abduzidos que apresentou evidências para provar seu encontro. O que você acha desse caso? Spencer realmente fotografou uma criatura alienígena ou há uma explicação mais plausível? Hampton Court, esqueleto. Hampton Court Palace, localizado em Surrey, Inglaterra, já foi a residência do rei Henrique VIII. Após adquirir a casa em 1514, ele a reformou transformando-a em uma residência real, com jardins expansivos e impressionantes, 1.390 cômodos. Ao longo dos anos, o palácio abrigou muitos membros da família real, e desde que a Rainha Vitória o abriu ao público em 1838, tornou-se uma atração histórica popular. Como é de se imaginar, um prédio tão histórico é considerado cheio de fantasmas de antigos moradores. Entre seus habitantes sobrenaturais mais populares está Catarina Howard, a quinta esposa de Henrique VIII. Catarina, decapitada posteriormente, dizem que assombra o palácio e seus gritos já foram ouvidos por visitantes e funcionários.
Jane Seymour, a terceira esposa de Henrique, que morreu após dar à luz o príncipe Eduardo, também assombra o palácio e já foi vista na escadaria do Bastão de Prata carregando uma vela. A Dama Cinzenta, que acredita-se ser o fantasma da serva dele e ama de leite do príncipe Eduardo e de Elizabeth I, apareceu em forma de espírito depois que seu túmulo foi movido em 1829. Ouviram-na fazendo barulhos estranhos perto de uma antiga roca de fiar descoberta recentemente. No entanto, talvez o fantasma mais famoso de todos seja o do próprio Henrique VIII. Conhecido como o esqueleto de Hampton Court, funcionários e visitantes frequentemente veem seu espectro, que já foi registrado com clareza por câmaras de segurança. Em dezembro de 2003, os seguranças relataram pela primeira vez portas se abrindo sozinhas, sem causa aparente. Então, no dia seguinte, o fenômeno aconteceu novamente, mas desta vez uma figura fantasmagórica era visível. Dê uma olhada. Como esperado, as imagens viraram manchete mundial e, apesar das tentativas de desmenti-las, seguem como uma das fotos de fantasma mais nítidas já registradas. Nos conte sua opinião sobre isso. A imagem assombrada da vítima desconhecida do Homem Doce. Dean Cole foi um notório serial killer e agressor sexual americano que sequestrou, torturou e assassinou pelo menos 29 adolescentes e jovens em Houston e Pasadena, Texas, entre 1970 e 1973. Conhecido como Homem Doce, Cole recebeu esse apelido por sua família ter operado uma fábrica de doces em Houston Heights e por distribuir doces gratuitamente para as crianças do bairro. Ele foi auxiliado em seus crimes horríveis por dois cúmplices adolescentes, David Brooks e Elmer Henley. A série de assassinatos, conhecida como Os Assassinatos em Massa de Houston, veio à tona quando Henley atirou fatalmente em Cole durante uma discussão sobre uma vítima do sexo feminino que ele havia levado para o apartamento de Cole. Foi somente durante as investigações sobre seu assassinato que o reinado de terror assustador de Cole foi revelado, e o caso rapidamente se tornou um dos piores exemplos de assassinato em série na história dos Estados Unidos. Cole costumava atrair vítimas prometendo festas e, ao levá-las em seu veículo, as conduzia a diferentes endereços próximos de sua casa. Lá, ele as imobilizava à força ou por meio de engano. Cada vítima era posteriormente morta por estrangulamento ou por um tiro de pistola calibre .22. Cole e cúmplices enterraram 18 vítimas em um galpão de barcos alugado, 4 em área arborizada perto do lago Sam Rayburn, uma em praia no condado de Jefferson e ao menos 6 na península de Bolívar. Brooks e Henley confessaram ter ajudado Cole em vários sequestros e assassinatos, e ambos foram condenados à prisão perpétua. Henley disse à polícia que Cole pagava a ele e a Brooks $200 cada para atrair garotos para sua casa. Anos depois, o cineasta Josh Vargas pesquisou os crimes para um documentário. Depois de entrevistar a mãe de Henley, ela revelou que, após a condenação do filho, havia empacotado todos os pertences dele e os descartado em um ônibus escolar abandonado em um campo, onde permaneceram intocados por 40 anos. Ela deixou Vargas examinar as caixas e, enquanto ele revistava, encontrou polaroides da caixa de ferramentas de Cole e dos instrumentos de tortura. Junto com esta fotografia perturbadora, deu uma olhada. O que torna a imagem assustadora é o garoto algemado e preso a um dispositivo ao lado de uma caixa de ferramentas, conhecida por conter vários instrumentos que Coral usava para torturar suas vítimas. Após a prisão de Henley em 1973, sua mãe revelou que a polícia nunca revistou os pertences do filho. Se tivessem feito isso, o jovem provavelmente teria mais chances de ser identificado. Infelizmente, ele quase certamente é uma das vítimas do Homem Doce. No entanto, até 2026, sua identidade continua desconhecida. Nave Antiga. O quadro A Madonna com São Giovannino é uma pintura do século XV que retrata a Madonna segurando o menino Jesus, junto com São João Batista. Embora se acredite que tenha sido pintada por Domenico Ghirlandaio, o artista e a origem da pintura não podem ser confirmados de forma definitiva. Atualmente, a pintura está exposta no Palazzo Vecchio, na Itália. Na obra de arte, você pode ver a Madonna em destaque com o menino Jesus, enquanto São João Batista também está presente. Ao fundo, há um pastor com seu cachorro, tudo muito característico da época. No entanto, ao observar o céu ao fundo, você nota algo totalmente fora de lugar.
De perto, o objeto lembra uma estrutura metálica em forma de cúpula que emite esferas luminosas ao redor, parecida com os discos voadores tradicionais. O cachorro e o pastor perceberam o objeto. O pastor aponta para o céu enquanto o cachorro late. À esquerda da anomalia, vê-se o que parece um dedo grande apontando para ela. Vale a pena notar que muitas pinturas de natividade dessa época são conhecidas por suas representações marcantes de nuvens brilhantes, com anjos descendo delas, enquanto pastores maravilhados olham com admiração. No entanto, o que diferencia essa pintura em particular é que as nuvens não se parecem com as formas tradicionais às quais estamos acostumados. E considerando que aviões e tecnologias semelhantes ainda não haviam sido inventados, é de se perguntar o que o artista estava tentando transmitir. Esta obra de arte foi criada no século XV, então, se o artista presenciou algo fora do comum, sua única forma de representação era através da pintura, já que a fotografia não era uma opção. Alguns especulam que pode ter sido um dos primeiros avistamentos de OVNI, sugerindo que extraterrestres talvez nos visitem há séculos. Infelizmente, devido à idade da pintura e à falta de informações sobre ela, talvez nunca descobramos completamente o significado por trás da Madonna com São Giovannino. Ainda assim, isso despertou curiosidade sobre a interseção entre religião e a possibilidade de vida alienígena, tornando o tema fascinante para discussões e análises contínuas. Isso talvez nunca seja resolvido. O que você acha que essa imagem representa? Anjos, alienígenas ou algo completamente diferente? Caminho para o céu. Em 2017, um trágico acidente de carro em Gainesville, Geórgia, tirou a vida de Hannah Simmons, sua amiga Lauren Butow e da filha de Hannah, Alana, de 9 meses. As três voltavam de uma consulta médica quando Simmons perdeu o controle do carro e colidiu com um caminhão que vinha em sentido oposto. As consequências do acidente causaram um grande engarrafamento enquanto os socorristas corriam para o local. Entre as pessoas presas no congestionamento estava Anissa Gannon, a caminho do trabalho. Ela fotografou o local do acidente para mostrar ao chefe que estava presa no trânsito. A fotografia capturou um feixe de luz brilhando sobre os destroços, com 2 pontos mais claros surgindo dos escombros. Dê uma olhada. Depois, ela mostrou a foto para a tia, que logo chamou a luz de caminho para o céu. Gannon compartilhou a imagem com as famílias das vítimas, achando que isso poderia confortá-las. Ela sentiu que os 3 feixes representavam os espíritos de Hannah, Lauren e Alana, iniciando sua jornada para a vida após a morte. Ao receber a foto, as famílias encontraram consolo nela, interpretando-a como um sinal de seus entes queridos, indicando que eles haviam chegado a um lugar seguro. Céticos dizem que os feixes de luz são coincidência, mas não é a primeira vez que fenômenos assim são relatados após tragédias. Um dos primeiros incidentes ocorreu em 1913. Naquela época, Luther McCarthy era um boxeador profissional americano altamente respeitado, reconhecido como um dos grandes em sua área. E com apenas 21 anos, ele já havia conquistado o título de campeão dos pesos pesados. No dia 24 de maio de 1913, McCarthy foi até Calgary, Alberta, para enfrentar o peso pesado canadense Arthur Pelkey. Nunca tendo sofrido uma derrota oficial, ele entrou no ringue como o claro favorito para vencer a luta. Com um sorriso no rosto, McCarthy subiu ao ringue. O primeiro round teve alguns golpes, mas nada relevante ocorreu no início. Com 1 minuto e 45 de luta, Pelkey acertou um uppercut que sacudiu a cabeça de McCarthy. Cambaleando no ringue, ele levou outro combo de esquerda e direita no queixo. Ele conseguiu sorrir para a plateia, mas então de repente caiu de costas, deixando a arena em um silêncio atônito. Enquanto ele permanecia imóvel no chão do ringue, uma fotografia foi tirada. Dê uma olhada. Aquele dia no Canadá estava nublado, mas quando McCarthy deu seu último suspiro, um raio de luz atravessou o teto de vidro da arena e o feixe fantasmagórico iluminou o corpo sem vida de McCarthy. A imagem foi posteriormente chamada de os 10 segundos de luz. A causa exata da morte de McCarthy nunca foi definitivamente determinada. Inicialmente, acreditava-se que fosse insuficiência cardíaca. Depois, médicos revelaram que ele tinha uma vértebra deslocada no pescoço, provavelmente causada dias antes ao montar um Mustang selvagem. E o golpe de Pelkey agravou a deslocação, levando, em última análise, à sua trágica morte. Hoje, o legado de McCarthy é amplamente esquecido, mas ele ainda é lembrado pela imagem marcante dos 10 segundos de luz.
Então é isso. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha gostado dessa viagem pela memória. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso realmente ajuda muito. Fique seguro e a gente se vê na próxima.